Você acaba de sintonizar na Estação Ecoar, uma plataforma para compartilhamento de saberes e amplificação de vozes em prol do desenvolvimento humano e sustentável no Brasil. Esta primeira temporada é uma realização do Instituto Mondó, em parceria com Uma Concertação pela Amazônia e Instituto Iungo. Olá, eu sou Fernanda Renault, estou aqui hoje na Estação Ecoar, uma iniciativa do Instituto Mondó, que está inaugurando a sua primeira parceria junto com a Uma Concertação pela Amazônia e o Instituto Iungo. A gente está gravando diretamente da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, em Belém. E esse episódio de hoje a gente vai falar sobre a temática da cultura. O título do episódio é Ecos do Passado, Arqueologia e Tradições Vivas na Conservação da Amazônia. Temos como convidado o professor Eduardo Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, onde ele ensina na graduação e pós-graduação, no programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Prazer estar aqui com você hoje. Eu queria começar fazendo uma pergunta: como você acha que os sítios arqueológicos e as histórias orais, histórias de vida das pessoas que estão no território da Amazônia, estão mudando a visão sobre a ocupação e uso sustentável da Amazônia? Bom, obrigado, Fernanda. Prazer estar aqui contigo também. Eu acho que é uma mudança super importante, porque à medida que que mais pesquisas estão sendo realizadas em vários lugares da Amazônia, a gente percebe que existe uma presença indígena que é muito forte e muito antiga por toda a região. E essa presença, ela remonta a pelo menos 13 mil anos atrás. Os ancestrais, os primeiros povos indígenas que chegaram aqui à região mais ou menos 13 mil anos atrás. E existe uma conta que já está desatualizada, que a gente tem para toda a bacia amazônica mais ou menos 6 mil sítios arqueológicos, de tamanhos diferentes, idades diferentes também, mas essa conta ela está muito longe de estar perto da realidade, porque tem áreas muito grandes da Amazônia que são desconhecidas ainda arqueologicamente. Mas uma coisa interessante, assim, o que a gente está aprendendo nos últimos tempos, é que uma característica que talvez seja única ou muito particular dessa história antiga, dessa história profunda aqui da Amazônia, é a questão da diversidade cultural. Por exemplo, se a gente olhar para os sítios arqueológicos, a diversidade de artefatos de cerâmica, por exemplo, que nós encontramos, ela é muito grande. São vários estilos diferentes, né? Por sinal, as cerâmicas mais antigas que a gente conhece nas Américas foram produzidas aqui na Amazônia também. E nós percebemos essa diversidade também hoje nas línguas indígenas que são faladas aqui, né? Que são literalmente centenas de línguas diferentes, faladas pela grande Amazônia, não só pela Amazônia brasileira. E algo interessante sobre isso é que, teoricamente, se a gente for olhar para os manuais de linguística, né, não era para ser tão diverso assim, porque não tem nenhuma grande barreira física separando. Você é geógrafa, né? É uma hipótese que vem da biogeografia também, isolando essas populações, né, para gerar essa diversidade linguística. Então parece que essa diversidade ela é resultado de uma história ativa de valorização da diferença, de valorização e produção da diversidade. De valorização e de respeito, né, dessa diferença. De respeito, respeito, né, exatamente. E as línguas a gente consegue entender bem, né, que traz essa diversidade. Nas cerâmicas, nessas peças arqueológicas, elas também retratam essa diversidade, são obras que estão sendo reconhecidas como obras de povos diferentes, de diferentes épocas? Então, isso é um debate complicado na arqueologia, saber exatamente quais povos fizeram alguns desses vasos, mas o que a gente percebe, por exemplo, se a gente olhar aqui para perto dessa região aqui do estuário do Amazonas, né, que vai de Belém, atravessando a ilha do Marajó e chegando até o litoral do Amapá, e as terras altas do Amapá também. Em regiões muito próximas umas às outras, a gente vê, por exemplo, urnas funerárias diferentes, com formatos diferentes, padrões de decoração diferentes, ao mesmo tempo também compartilhando alguns elementos comuns, o que sugere pra gente o quê? Relações de troca muito intensas, contato entre essas populações, mas ao mesmo tempo também uma preocupação em manifestar essa diversidade, essas diferenças a partir desses estilos locais. Então é uma combinação interessante entre diversidade por um lado, mas também padronização por outro. Se você olhar aqui a ilha do Marajó, por exemplo, né? Quem conhece o Marajó sabe como é uma travessia de barco até hoje, mesmo com um barco moderno, né? O navio balança muito, a maré, né, muito forte, a correnteza dos rios. Naquela época eles atravessavam, a gente tem evidências de redes de comércio que chegavam até o Marajó, atravessavam com canoas, talvez canoas à vela. Então, assim, essas redes de contato e de interação, elas eram muito importantes também. E como que, eu sei que você tem um projeto muito importante, né, que chama Amazônia Revelada. Qual que é a tecnologia que vocês estão utilizando para
conseguir reconhecer esses sítios arqueológicos que tem toda essa dificuldade na floresta, por exemplo, onde é área de floresta de cobertura fechada, né, para chegar nesses locais, assim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, tanto pistas que vocês recebem, por onde chegam essas pistas, de onde poderiam ser essas áreas, e o que significa achar, como que isso apoia e ajuda na conservação da Amazônia depois do momento que você acha um sítio arqueológico ou resquícios arqueológicos no território da Amazônia. Então, esse projeto é um projeto muito interessante mesmo, obrigado por perguntar. A gente está trabalhando ao longo do que a gente chama de Arco do Desmatamento, que é essa região que vai desde aqui do Pará, do leste do Pará, até o leste do Acre, em regiões que são cobertas por floresta, procurando sítios arqueológicos. E o que a gente está fazendo? A gente está usando uma tecnologia chamada LIDAR em português, L-I-D-A-R. E essa tecnologia é como se fosse uma espécie de um radar, que ele vai, no nosso caso, ele é preso num avião, e aí ele permite que nós identifiquemos estruturas de terra que estão localizadas abaixo da copa das árvores. Porque nós sabemos o quê? Que no passado aqui da Amazônia, a rocha foi pouco utilizada como material de construção. As estruturas construídas pelos povos indígenas eram aterros, valas, canais, estradas, e depois que elas são recobertas pela floresta, parecem coisas naturais. Então o que a gente tem feito? A gente tem percorrido essas regiões, mas antes de fazer isso, a gente tem conversado e consultado as populações que vivem nessas áreas. E só depois de obter o consentimento dessas populações, nós temos feito os sobrevoos. E a nossa ideia um pouco é falar, é claro que a arqueologia ela auxilia, porque essa história, se a gente for ver as populações tradicionais, não só os povos indígenas, mas os povos ribeirinhos, os beiradeiros, eles já contam essas histórias, né? Mas a ideia é tentar trazer mais uma dimensão para essa relação de pertencimento a esses territórios, né? Territórios que estão sendo muito ameaçados nos últimos anos aqui no Brasil. E quando acha, então, por exemplo, uma peça arqueológica ou um sítio arqueológico, legalmente, isso tem algum instrumento hoje que a gente consegue preservar essa área onde tem um sítio arqueológico a partir dessas descobertas? Sim, pela legislação brasileira, que é uma legislação que é muito boa, uma vez que um sítio seja identificado e registrado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aquele local ele se torna uma área que é protegida, né? Existe uma série de medidas que promovem a proteção dessas áreas. Então, o nosso objetivo, em última análise, é juntamente com as populações tradicionais identificar sítios arqueológicos de maneira a fortalecer ainda mais as estratégias de proteção desses territórios que estão ameaçados por uma série de coisas, desmatamento ilegal, garimpo, essas coisas todas. É mais um recurso aí para ajudar a delimitar mais áreas de proteção, né? E aí queria voltar, Eduardo, que você trouxe um pouquinho nessa questão da diversidade, da proximidade da diversidade, do respeito da diversidade e dessa localização também desses espaços a partir de escuta das comunidades tradicionais, comunidades locais. Como que você percebeu, assim, isso tudo nessas comunidades locais, por exemplo, ribeirinhas, né? São histórias que vão passando de gerações para gerações, mas eles não têm nenhuma prova material, porque, como você disse, né, as formas de construções hoje se misturam ali como camadas dessa paisagem, fica difícil de identificar, mas elas continuam muito presentes, então, nessa transmissão de informação na oralidade entre eles, né? Isso, nas novas gerações, você vê também, ou isso você acha que está se perdendo um pouco e só as gerações mais antigas que ainda guardam aí esse cuidado com essas histórias orais, que para eles também, às vezes, eles acreditam porque eles escutaram dos pais, dos avós, mas eles também nunca conseguiram ver, né? Sim. Então, acho que tem um lado também de respeito, de crença, né, da palavra e dos ancestrais com o que você vai passando para as novas gerações. E a gente sabe que essas novas gerações hoje têm uma série de interferências, né, de velocidade diferente também. Como é que você vê essa questão da transição geracional? Tem uma preocupação em que a gente possa perder informações ricas e preciosas para, por exemplo, esse trabalho de identificar possíveis locais? Olha, eu vejo assim, o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? De fato, a gente tem, hoje em dia, por exemplo, tem um fenômeno que é muito recente aqui na Amazônia, que tem um pouco mais de um ano, que é o Starlink, né? Que hoje em dia todo mundo nas comunidades mais remotas tem acesso à rede de computadores pelo Starlink, o que é uma coisa que é muito boa, em princípio, porque garante, né? Comunidades que estão muito isoladas, né? É justo que elas tenham acesso também ao mesmo tipo de informação que nós temos vivendo nas cidades. Isso é muito bom por um lado, mas a gente vê um monte de moleque hoje em dia olhando, né? O dia inteiro
pro celular, né? Agora, o que eu percebo? Que essa coisa, a arqueologia é muito interessante. Ela trabalha com uma coisa é um tema que eu sei que você gosta muito, que é o tema da paisagem, né? E, por exemplo, a gente fez uma reunião agora do Amazônia Revelada lá em Manaus, no Museu da Amazônia, e a gente tinha mais ou menos 90 pessoas participando, moradores das comunidades, dos locais onde a gente está trabalhando. E o que a gente percebe? E nós convidamos também moradores de locais onde a gente não está trabalhando agora, mas são territórios ameaçados. A gente já tem uma conversa que já vem de algum tempo para apresentar os resultados preliminares do projeto e discutir o interesse ou não, né, em ampliar a participação desses moradores desses locais. E a gente fala sobre coisas como, por exemplo, terras pretas, que são solos muito típicos aqui da Amazônia, que são solos muito férteis, formados pelos povos indígenas, a própria cerâmica arqueológica, né? Os castanhais, a floresta, que foram plantados pelos povos da floresta, né, há muito tempo atrás. E a referência desses locais ativa nos jovens lembranças e memórias e conexões interessantes sobre a relação deles com aqueles territórios. Então, assim, eu acho que tem uma situação que a gente tem que se preocupar, mas ao mesmo tempo eu falo como arqueólogo, mas isso vale para a geografia também. Falar em território e paisagem tem uma capacidade muito boa de ativar ou reativar essa conexão com esses locais. Eu acredito muito nisso. Eu também, né? A gente tem trabalhado há muito tempo a paisagem, explicar um pouquinho, né? O que a gente considera paisagem é uma forma de ver o mundo mesmo, né? E aí quando você representa e fala de um espaço a partir de uma visão de paisagem, você traz inclusive todas essas memórias para a representação do que é aquele espaço. Então essa oralidade que eu provoquei na pergunta também, ela acaba não se perdendo, né? Porque se você consegue sempre falar sobre isso, eu acho que ela acaba se mantendo viva ali, né? E uma outra coisa que eu acho interessante, recentemente eu escutei que a gente fala, o copo meio cheio, meio vazio, que você começou, fiquei com isso na cabeça. A gente tem essa mania de achar que quando o copo está na metade de água, ele está meio vazio, né? Mas a outra metade tem ar, Sim. Né? Então a gente tem que ver que ele está com ar e com água, só para a gente não pensar. E aí você falando desses jovens, Eduardo, me vem a questão da educação, assim. Qual a relação? A arqueologia é uma disciplina que ela é uma disciplina para mais jovens adultos, assim, não necessariamente atualmente no currículo brasileiro, até onde eu sei, né, e talvez eu esteja falando uma bobagem, ela não é uma disciplina que é muito instigada na sala de aula, né, assim, a não ser como, de forma muito lúdica, né, em escavações que as crianças gostam. Como que tá essa relação, ou como você acha que ela deveria ser, assim? Acho que você pode começar falando do projeto, se tem um envolvimento pensando na educação, se tem escolas junto, recebendo esse conhecimento, essas descobertas que vocês estão fazendo, e depois extrapolar para uma educação maior, assim, o que a arqueologia pode ou deve contribuir aí para a educação básica mesmo e depois superior? Então, eu acho assim, o que a gente tem feito nesse momento ainda, uma coisa que a gente decidiu fazer, que tem dado muito certo, é investir na comunicação. Então nós temos 3 jornalistas trabalhando, que são super, né? Trabalham aqui na Amazônia há muitos anos, tem um trabalho maravilhoso. A Letícia Arete coordena essa parte da comunicação e eu percebo hoje em dia que se a gente não conseguir fazer uma comunicação bem feita, todo esse esforço de produção de conhecimento ele vai se perder, porque a gente vive num mundo, né, com uma polifonia, muita guerra, né, de narrativas diferentes, versões diferentes. Então a gente tem investido muito na questão da comunicação e a nossa esperança é que a gente tem produzido alguns materiais e que esses materiais se convertam também em materiais para a sala de aula. Ao mesmo tempo eu sou professor também, né, universitário. E aí o que eu acho, assim, quais são as contribuições importantes que a gente pode fazer à arqueologia em geral, né? A primeira coisa é apagar um pouco a ideia de pré-história, né? Porque a gente trabalha aqui no Brasil com essa visão que os povos indígenas viviam, né? E ainda tem uma confusão também entre arqueologia e paleontologia. O povo às vezes fala arqueologia. Acho que é até legal você falar rapidinho qual que é essa diferença, porque tem muita gente que confunde. Então, paleontologia é quem trabalha com materiais fósseis, né? De plantas ou de animais que viveram há milhões de anos. Pode até ser menos tempo, assim, mas é basicamente plantas e animais. E a arqueologia tem a ver com o quê? Com populações humanas, populações indígenas. E é bom, já que é bom falar também, Ratanabá não existiu, né? Porque tem essa conversa sobre Ratanabá, essa cidade perdida, né? Então eu já que aproveitar esse espaço aqui para dizer que não tinha uma cidade aqui há 450 milhões de anos, como, né? Mas feitas essas ressalvas, quer dizer, eu acho que é a crítica à ideia de pré-história, né? O Brasil é um país interessante, os países das Américas em geral, né? A gente vive com essa noção de que os povos viviam aqui na pré-história, aí um dia chegam os europeus, e os europeus inauguram a história, né? Para os povos indígenas. O que a arqueologia mostra para nós, eu prefiro falar em história antiga, que a gente tem uma história
antiga, que é muito longa e muito profunda. Mas mais do que isso, eu volto à questão da paisagem aqui, que eu acho importante, Fernanda. O que a gente entende como natureza no Brasil, que a gente está destruindo agora, né, na verdade é produto da atividade dos povos da floresta ao longo de milhares de anos. Então não tem nenhuma solução para o futuro desses ambientes que estão muito ameaçados, que ela tem que levar em consideração também a agência, a participação das populações tradicionais, dos povos indígenas e dos povos da floresta. Eu acho que esse caminho é um caminho que não acaba nunca, né? A educação não é uma coisa que a gente acha que vai... Eu trabalhei, por exemplo, 15 anos em Iranduba, lá no município lá no Amazonas. A gente trabalhava muito com a Secretaria de Educação. Saudosa professora Enilda Lins, que já faleceu, que era uma parceira maravilhosa, Enilda, né? E trabalhamos nas escolas, e foi um trabalho muito... Nós recebíamos os alunos nas escavações, né? Mas quando o nosso projeto terminou, depois de 15 anos, hoje em dia eu sei de vários sítios arqueológicos que estão sendo destruídos, né? Por causa da especulação imobiliária, essas coisas todas. Então, assim, o trabalho com a educação, eu percebo hoje em dia, é um trabalho que nunca vai acabar, né? Ele é um trabalho que ele tem que ser sempre continuado, porque tem novas informações a serem trazidas também, mas eu acho que ele é fundamental, acho que ele pode ser importante para ajudar a gente a ressituar um pouco a nossa relação de que nós brasileiras e brasileiros temos, né? Sudestinos como nós, essa é mineiro, eu sou paulista, com esses lugares que a gente ocupa, que inclui a Amazônia também. Você me provocou de novo sobre a paisagem, né? E aí eu queria então trazer um ponto que eu acho que é importante tanto para a arqueologia, mas muito para a paisagem também, que é a questão temporal. Numa análise da paisagem, a gente tem um recorte temporal que a gente analisa passado, presente e futuro também, porque às vezes o desejo de futuro pode modificar a construção da paisagem do presente para a pessoa, né? Essa possibilidade de um futuro diferente muda até o passado no relato dessa pessoa, de como que ela vê o passado dela. Como que você acha? E aí a arqueologia, ela está mais focada não na pré-história, como você trouxe, mas no que já aconteceu num tempo passado. Mas como que a gente consegue, então, você já trouxe um pouco na sua fala, mas reforçar tanto a importância de um presente mais consciente, mas como de um futuro que aprenda, né, com tudo isso que você trouxe na sua fala, com essa diversidade, com a proximidade da diversidade. Eu achei muito interessante isso, né, de não ter essas barreiras físicas da paisagem. Significa que estava todo mundo ali convivendo, a gente não sabe se bem ou mal, mas estava convivendo, né, que eles não estão mais ali. E hoje a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas conviverem com pessoas, às vezes, né? Então, qual que é o aprendizado, assim, o que você pode trazer para a gente dessa relação, assim, de tempo mesmo, o passado, mas para o futuro, assim, a partir da arqueologia, o que você acha que a arqueologia consegue instigar e ajudar a melhorar ou a repensar essas relações, né? Ou a talvez normalizar, né, que disputas acontecem, diversidade é importante, mas que dá para conviver, e esse respeito, né, que eu acho que é importante. Só para fechar, porque eu acho que na Amazônia a gente tem uma população aí de quase 30 milhões, acho, de pessoas, né? Tem comunidades tradicionais, temos comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, mas tem uma grande população urbana também, que também são pessoas, né? Então eu acho que essa diversidade também nas zonas urbanas, elas às vezes a gente não fala muito porque tem e porque precisa ter, obviamente, aí por questões talvez de dívida histórica, um foco muito importante nas comunidades mais tradicionais indígenas. Mas pensando em pessoas em geral, assim, como que a arqueologia ajuda a gente a pensar na gente como pessoas mesmo. Se você olhar, por exemplo, e você lembrou de uma coisa importante, Manaus hoje em dia tem cerca de 75 mil indígenas. É uma cidade, né? Uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes, mas tem uma parte importante da população de Manaus que são indígenas e que reproduzem, geralmente, né, nos bairros mais distantes do centro de Manaus, algumas práticas interessantes, né, de cultivo, por exemplo, mesmo no contexto urbano. Eu acho assim, Fernanda, que tem uma questão, parece que é desenhado até assim. O contraste é muito grande entre essas formas de vida que tem aqui milhares de anos e que produziram, de certo modo, essa natureza que a gente conhece hoje em dia, e o que a gente tem feito nos últimos tempos, né? Eu diria assim, desde o início da colonização, mas nos últimos 40 anos, a gente perdeu 20% da Amazônia por causa do desmatamento. Falamos só de desmatamento aqui, mas tem outras atividades econômicas que têm um impacto muito grande. Eu jamais, na minha vida, eu trabalho aqui na Amazônia há quase 40 anos, né? Jamais imaginei que fosse ver o Rio Madeira seco, né? O Rio Madeira foi destruído por 2 barragens que foram construídas, Santo Antônio e Giral, né? Há menos de 20 anos atrás, né? O Rio Xingu, Belo Monte, não consegue gerar energia, porque o Rio Xingu está muito, a mudança climática, esses grandes projetos,
eles foram pensados numa época que não se leva em conta o impacto das mudanças climáticas, né? A ideia é que esses rios iam continuar fluindo com a mesma vazão e fossem capazes de produzir energia, e não estão conseguindo produzir energia há menos de 20 anos, depois da construção dessas obras monumentais. Então acho que a gente tem que parar de... Talvez a grande lição, obviamente, não é viver como se vivia no passado, porque o passado é muito diferente, né? Mas é tentar incorporar a ideia de que essa ideia de que a natureza está lá para ser apropriada, explorada, ela não tem funcionado muito bem. A gente é um desafio muito grande para nós aqui no Brasil. Eu acredito na nossa capacidade, né, científica, na nossa capacidade de criar, né, e pensar em maneiras de viver e ocupar esses espaços sem destruí-los, né, e sem ver a natureza como objeto que tem que ser apropriado. Como fazer isso? Acho que é uma tarefa coletiva, né? O meu papel como arqueólogo é tentar mostrar como essas histórias foram se desenvolvendo ao longo do tempo e tentar promover através desses trabalhos, né, em parceria com as populações tradicionais, a difusão desse conhecimento para pensar em maneiras interessantes de proteger esses territórios ameaçados. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? E aí, para meio finalizar, assim, fazer uma última provocação, como que aí eu ia fazer uma pergunta, mas você já falou como é coletivamente, né? Que eu já ia perguntar o como, que eu sei que é difícil responder. Mas, por exemplo, pensando na cultura em seu sentido mais amplo, e aí a arqueologia como parte disso tudo, né? O que você acha? A gente vem de campos muito próximos, né? Então para a gente é muito fácil, não é fácil, para a gente é natural enxergar que essas questões mais sensíveis, culturais, e aí a cultura no seu sentido mais amplo, como modos de vida, modos de fazer, que aí deixam seus resquícios para a gente entender como que era, modo de representar, como a arte, por exemplo, são fundamentais para a gente conseguir equilibrar racionalidade, que é limitada, a gente já sabe que não deu conta de resolver, né, tudo que a gente tem para, não sei nem se é resolver, mas não deu conta de chegar com o mundo onde a gente está hoje de uma maneira que o mundo fosse mais bem cuidado do que ele está sendo. A gente vem tentando, né, eu tento muito essa aproximação entre cultura e arte, especificamente ciência, que eu sinto que ela promove uma sensibilização, as pessoas se sentem no mínimo incomodada às vezes, que isso já é bom, né? Mas como que você acha, acho que você pode falar também da importância desse equilíbrio, né? Que eu acredito que você corrobore com essa ideia, mas o que mais a gente consegue falar? Você falou de comunicação, você falou da sua profissão de professor de arqueologia, a gente vem tentando essa aproximação da arte e cultura, como mais que a gente consegue? E às vezes você não vai ter a resposta, tá? Muito bem. Porque eu fico com essa dúvida, assim, o que mais que a gente pode fazer para as pessoas entenderem que a racionalidade realmente sozinha não funciona, né? Se a gente traz um dado muito técnico e a gente não traz para a vida da pessoa o que aquele dado significa e afeta, grande parte da população não vai se preocupar com, por exemplo, o 1,5 grau da Amazônia, né? Que é um número. Se você não fala ou ela não percebe ali, né? E a gente está vendo isso, essas mudanças climáticas estão já afetando a vida das pessoas. Será que vai precisar afetar mesmo tanto, assim? Aí uma pergunta filosófica, assim, o ser humano vai conseguir, você acha, mitigar ou só se adaptar ao que vai acontecer? Bom, essa pergunta é a pergunta, né? Civilhão, mas só pra gente filosofar. Então, para finalizar. Eu acho que, de uma maneira muito grosseira, a gente pode dividir, sei lá, a humanidade em três grupos de pessoas. Pensando, por exemplo, em mudança climática. Tem gente que aceita e percebe que isso está acontecendo, um terço. Tem um terço que está meio indeciso, assim, e tem um terço que o mundo pode acabar amanhã, que eles vão continuar negando isso até o final, né? Eu acho assim, para quem quiser observar o que está acontecendo, a gente viu isso acontecer no Brasil, né? Na pandemia, por exemplo, né? A questão da vacina. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar para esse terço que está meio indeciso, assim, né? Eu acho que a gente não vai conseguir convencer. A realidade, as pessoas muita gente hoje em dia vive dentro do seu próprio mundo. E precisa muito, né, busca sempre a confirmação dos vieses que já tem. Então, para essas pessoas que acham que não existe mudança climática, por exemplo, falando especificamente sobre isso, eu não acredito que a gente vai conseguir convencer essas pessoas. O que a gente tem que fazer é trabalhar com esse texto que está indeciso. E aí, eu acho que o caminho é pela cultura. Como eu também acho... Porque é cultural, tem que ser uma mudança de hábito, né? As pessoas estão agora, a eleição americana, todo mundo criticando a questão do identitarismo, né, que é o problema da esquerda, mas a verdade é o identitarismo da direita, digamos assim, que está fazendo a direita ganhar essas eleições. Eu sei que expande política aqui agora, mas assim, a questão cultural, ela é fundamental. Eu não estou dizendo que...
o que está em pauta cada vez mais, o que faz as pessoas aceitarem ou não essas ideias e serem muito firmes nas suas convicções são por questões de identidade, né? Tem um perfil clássico de homem, por exemplo, né? Não é só o homem branco, né? Mas assim, eu sei que a gente está falando de política de novo aqui, né? Que se sente muito ameaçado pelas mudanças que estão acontecendo. Então, assim, para resumir, eu acho que a cultura é fundamental. Como eu também acho que as questões é importante, eu sou cientista, né? É importante a gente fazer pesquisa sobre mudança climática, é fundamental, mas as causas que estão levando, no caso da Amazônia, a destruição da Amazônia, elas são sociais. A crise ambiental tem uma origem que é social. Porque são decisões que as pessoas tomam. Sim, então são valores. Por que o moleque lá no Tapajós quer ir trabalhar no garimpo? Não é só porque ele vai ganhar dinheiro, é porque faz parte do processo de você se tornar um homem, né? Você passar pelo garimpo, ter aquela experiência lá da vida louca no garimpo. Então, se a gente não trabalha... Nesse sentido, a cultura, ela é fundamental. Eu acho que se a gente não passar por isso... É tentar tirar a cultura, trazer o entendimento de cultura no seu sentido mais amplo. Sim. Que tudo é mediado por cultura, até tomadas de decisão, né? Então, se a gente não entende a cultura nesse sentido e o quanto é importante, então, trazer todas essas especificidades para a mesa, a gente não vai conseguir mudar. E, de toda forma, é um outro tempo aí para isso acontecer. Sim. É uma corrida contra o tempo que a gente está apostando, né? Mas eu acho que... Eu gosto. Vai dar certo. Porque não tem como não dar certo, né? A gente não tem outra alternativa, é muito pior. A alternativa é pior. Eduardo, queria agradecer muito em nome da Rede Mondó, da Uma Concertação pela Amazônia e do Instituto Yum. Foi um prazer, como sempre, discutir com você. E a gente se encontra em outros momentos. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu te agradeço. Esse episódio contou com a edição da FPS Mídia, narração de Julia Jungmann e tem identidade visual feita pelo Estúdio Memo. Gostou do que ouviu? Que tal compartilhar com a sua rede? Fortaleça este movimento seguindo o Instituto, conhecendo nossos projetos e acompanhando nossa atuação através do site institutomondó.com.br.